da Aquarius, com a missão de ajudar as empresas a avançarem seus projetos, tanto na gestão da produção, tanto também com esse olhar para a indústria 4.0, né? Sim, nós vamos gravar o webinar, a gravação acabou de começar, então avisando a todos, aí a gente deixa gravado para depois compartilhar nas plataformas, né? Sânzio, quer se apresentar também, por favor? Obrigado, Dulce. Bom dia a todos. Meu nome é Sânzio, eu atuo aqui na Aquarius já fazem 2 anos e eu atuo diretamente na área técnica, auxiliando aí na questão de desenho de arquitetura, ou desenho de soluções, voltado aí para a área de gestão de produção em tempo real e outras iniciativas de indústria 4.0. Legal, bacana, obrigada, Sânzio. Eu vou compartilhar aqui minha tela para compartilhar com vocês o material que a gente tem para hoje, para a gente conversar. Me falem aí se já estiverem vendo. Tá no modo apresentação, tá ok? Tá ótimo. Pessoal, só uma breve orientação aqui também, enquanto a gente vai falando. Nós vamos fazer uma parte agora para a gente falar um pouquinho mais do contexto no mercado e nas empresas sobre essa parte da gestão da produção em tempo real. Na sequência, o Sânzio vai falar um pouquinho de como é que isso é na prática, né? Como é que acontece isso dentro do produto. E aí eu vou pedir para vocês irem ao longo da nossa apresentação aqui, colocando as suas perguntas ou comentários no chat, e ao final a gente vai reservar uns minutinhos para a gente interagir com as perguntas e responder, tá bom? Então podem ir registrando ali no chat que depois a gente volta nele, tá? Pessoal, eu gosto muito de contar história e espero que vocês gostem de ouvir histórias, porque eu vou começar contando uma história. Era uma vez, a minha história começa bem assim, né? Aqui uma empresa, vou contar a história de uma empresa fictícia, né? Uma empresa que nós criamos um personagem aqui para essa história. Ela se chama Global Industries. E o que vinha acontecendo na Global Industries? É uma empresa que já vinha fazendo algumas iniciativas para a indústria 4.0, ela vinha crescendo todos os anos, porém ela vinha sofrendo com a concorrência, né? Os concorrentes vinham esmagando a sua margem de lucro para poder ela conseguir continuar se mantendo competitiva nas concorrências. E aí, quando a gente analisa um pouquinho mais internamente a Global Industries, a gente observa 3 personagens importantes aqui para a nossa história. O primeiro deles é o Rodrigo, o CIO. Os desafios do Rodrigo como CIO são prover toda a pista de tecnologia para essa empresa continuar avançando em seus objetivos, né? Ele precisa estar sempre olhando para a questão de segurança, de inovação, ele precisa utilizar a tecnologia também em problemas reais de negócio, para que ele possa até justificar os investimentos, né? E realmente aplicar não só tecnologia porque está na moda, mas realmente a tecnologia que vai resolver algum problema que a empresa tenha. Um segundo personagem é a Vera, a CFO. A Vera, muito mais do que olhar para o passado, que olha os números, o que aconteceu, a Vera ela também tem um objetivo de estar bastante ligada com o negócio da companhia. Ela precisa entender o que está acontecendo no modelo de negócio, ela precisa trabalhar com dados, com ideias, com pessoas, processos, também tecnologia, e ela precisa estar bastante antenada para que ela ajude a empresa a enxergar projeções e ter visibilidade daquilo que realmente é mais realista, que faz sentido, e assim ajudar a empresa a tomar decisões mais assertivas. O terceiro personagem aqui da nossa história, da Global Industries, é o Luiz, o diretor industrial. O Luiz, ele tem um grande desafio, porque ele lida com muitos dados e ele precisa decidir como ele transforma todos aqueles dados da fábrica em informação útil para dentro da empresa. Então, ele precisa primeiro decidir o que ele vai coletar, como ele vai analisar essas informações, como ele transforma essas informações em estratégias para dentro da companhia. E ele também precisa olhar de forma mais preditiva, que ele atue de forma mais proativa dentro da manutenção, do dia a dia ali, da operação da fábrica.
Quando a gente analisa todos esses objetivos da Vera, do Luiz e do Rodrigo, a gente percebe que tem alguns objetivos em comum entre eles, né? Todos eles, em algum momento, estão preocupados com inovação, estão preocupados com tecnologia, com segurança, dados, informação, também melhorar a produtividade e eficiência e, com isso, ajudar a competitividade da Global Industries. Porém, quando a gente analisa o dia a dia, né, e os dias iam passando na Global Industries, quando a gente analisa o dia a dia, como é que as coisas vinham acontecendo? A gente tinha ali o mundo da TI, o mundo corporativo, que vinha rodando as operações normalmente, registrando os negócios, definindo os processos de manutenção, de qualidade, controle de estoque, gestão de pessoas, estava tudo ali acontecendo normalmente. Conforme os negócios aconteciam, eles informavam para a fábrica, olha, tem essas ordens de produção aqui, esses pedidos, né, essas demandas para serem fabricados. Conforme a fábrica produzia, ela devolvia, beleza, tá ok, fiz isso aqui, executei. Porém, aqui nessa fábrica, como a gente comentou ali do Luiz, o Luiz ele já tinha alguns sensores, algumas coisas automatizadas que permitiam que ele tivesse algumas visões do que realmente estava acontecendo dentro da companhia. Algumas informações de consumo real das máquinas, do time, alocação real, começar a fazer algumas ações já preditivas, alguns dados que ele vinha acumulando. Só que onde estava o gap aqui nesse dia a dia? Não havia uma integração entre essas informações do Luiz com o mundo corporativo. Não se estavam aproveitando aquelas informações, adicionando contextos, enriquecendo aqueles dados com a visão do negócio para que efetivamente isso ajudasse na tomada de decisão com os dados reais da produção. Deixa eu só confirmar se nós estamos conectados aqui, porque me parece que eu ouvi alguma falha na conexão. Vocês estão me ouvindo? Teve Tá tudo bem? mas voltou. Foi, mas Falhou voltou? rapidinho, mas voltou. Eu ouvi uma queda, mas então tá bom. Então vou continuar aqui, gente. Algum pico de internet aí que caiu. Vamos lá. Aqui, deixa eu só tirar essa barra que ela fica aqui me atrapalhando. Deixa eu ver, saiu. Aí. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram algumas técnicas de gestão da produção em tempo real, certo? O que eles começaram? Primeiro passo que eles fizeram, começaram a discutir um pouco a modelagem dos processos, as regras de negócio com esse olhar da gestão da produção. Na sequência, eles discutiram também como integrar tudo isso dentro dos seus sistemas, dos RPs, e que isso viesse a trazer informações úteis para o mundo corporativo. E com isso eles conseguiram uma melhor sincronia entre a produção e o negócio, conseguiram uma melhora geral de qualidade, de eficiência com base nessas informações, passaram a conhecer melhor os gargalos, começaram a trabalhar com uma visão de custeio real e conseguiram um acompanhamento quase que online aí, né, real time da operação. Então isso foi muito bom. O que eles fizeram? Eles aplicaram essas capacidades de MES, né? Então, eles trabalharam ali naquela primeiro pilar aqui de rastreabilidade e genealogia para fazer todo o tracing do produto dentro da fábrica, poder rastrear, voltar, qual foi o caminho que o produto percorreu dentro das linhas de produção, as alocações de times, também ter toda a visibilidade da composição dos produtos, insumos e listas de materiais. Conseguiram trabalhar no pilar de qualidade para acompanhar todas as especificações de produtos, qualidade dos processos, as melhores configurações de variáveis para aquele produto. E também o pilar de eficiência e de produtividade, onde efetivamente eles começaram a medir a velocidade das máquinas, as paradas, a contagem de produção, e com isso tiraram insights para o negócio sobre a capacidade produtiva, as ineficiências, a visão de custeio real, e conseguiram com isso
ir para um momento de celebração, né? Puderam comemorar porque atingiram os objetivos que a Global Industries tinha de aumentar a margem de lucro, de ser mais competitiva. Isso foi super positivo. O time também ganhou mais visibilidade, que participou do projeto, né? Pagamento de bônus, todas essas metas aí que são atingidas e que são super importantes para o time como um todo, né? Essa história, ela é uma historinha lúdica, mas que ela ilustra um pouco, em rápidos capítulos, como que a chegada do MES pode apoiar essa visibilidade e esse trabalho de gestão dentro das empresas. E eu gostaria de trazer uma outra reflexão para a gente pensar aqui na relação do MES com as iniciativas da indústria 4.0. O que tem em comum entre eles, né? Primeira coisa em comum, a gente pode dizer que eles têm um grande objetivo em comum, que é a melhoria do processo produtivo. Como é que a gente faz isso tanto de um lado quanto do outro, né? Uma boa prática mostra que para a gente avançar tanto nas iniciativas 4.0 quanto também numa iniciativa de MES dentro das empresas, primeiro começar fazendo um estudo, um desenho, um mapeamento da jornada, entender quais são as estratégias da companhia, quais são as tecnologias que ela já utiliza, fazer um mapeamento de gaps, né, onde que ela quer chegar, então essa análise de lacunas, e com isso construir um plano de ação. Basicamente, essa estrutura que eu estou comentando com vocês, ela também está representada aqui nessa visão da ACATEC, que é a Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, que exatamente mostra esse trabalho, que é uma das metodologias que a Aquarius também utiliza, né? Entre fazer esse estudo das estratégias, do cenário atual e construir um roadmap digital, né, para se avançar nisso. E aí, a gente entendendo aqui um pouquinho mais sobre os objetivos da indústria 4.0 e as contribuições do MES, a gente percebe que tem muitos desses objetivos das iniciativas 4.0, elas passam ou encontram uma resposta ali nas contribuições do MES. Eu convido vocês depois a visitarem aí o site do Governo Brasileiro de Indústria 4.0, né, um site público que também fala dessas iniciativas e dos objetivos, ou também o próprio site de Indústria 4.0 da Alemanha, que foi onde esse termo foi cunhado, foi formado, né? Se a gente analisar ali os objetivos, eu trouxe só um extrato para cá, né? A gente percebe que tem uma boa parte desses objetivos que podem ser atendidos, resolvidos, ou que de alguma forma passam pelas contribuições do MES, né? Quando a gente fala que o MES pode apoiar nas reduções redução dos tempos de produção, que você consegue antecipar ações para evitar problemas, isso está também intimamente ligado com a questão do objetivo da indústria 4.0 de redução de custos, de redução de erros, de ter uma operação integrada em tempo real, né? Eu diria assim que talvez algo mais ou menos em torno de metade dos objetivos da indústria 4.0 vão encontrar um par ali dentro das contribuições do MES. E tem um outro paralelo que eu queria fazer com vocês. São as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Essas tecnologias, elas também viabilizaram, pensem junto comigo aqui, que o MES chegasse em algumas linhas de produção, alguns negócios que talvez antes estivessem inacessíveis, né? Algumas linhas que talvez antes, talvez nem tivessem o CLP lá para poder extrair dados, ou que tinha o CLP, mas o CLP estava bloqueado, ou o fabricante do CLP cobrava uma fortuna para abrir as informações do CLP, e agora a gente tem sensores de IoT com custos super acessíveis que permitem com que a gente consiga extrair essas informações dos equipamentos e com isso levar essas informações para análise dentro da camada de MES, né? Ou também, se a gente for pensar na tecnologia do cloud, o cloud também viabilizou com que o MES chegasse para empresas que precisavam de arquiteturas mais flexíveis, que precisavam talvez comparar dados de plantas que estavam em locais diferentes, né? Então, a gente também tem esse link, essa relação, né? Pô, Dulce, legal, bacana, são contribuições realmente importantes que estão super antenados, up-to-dates com o que a gente vem fazendo, né, no dia a dia das empresas hoje, mas
vou aqui agora supor uma situação. Colocamos o MES. E aí, o meu índice de eficiência global, o meu OE, piorou, Dulce, e agora? Bom, o índice de OE, ele é um dos KPIs, um dos indicadores fornecidos pelo MES, né? É ao pé da letra, é o Overall Equipment Effectiveness. E ele utiliza o cálculo do OE é feito baseado em 3 principais variáveis: performance, qualidade e disponibilidade, né? E esse caso aqui eu estou falando hipoteticamente, mas a gente já teve situações práticas que isso aconteceu na vida real. E eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha o porquê que pode parecer isso, que de repente, eu coloquei aqui um MES para me ajudar na eficiência, e aí o que aconteceu? O meu índice piorou. Como pode isso? Pois esse software não é muito bom, né? Geralmente, esse é a primeira reação que a gente tende a ter, né? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho dessa nossa visão da análise, baseado em experiências práticas que a Aquarius teve, em projetos de implantação de MES, que foram projetos super bem feitos, implantados, mas que é uma tendência, vamos dizer, comum de acontecer. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente vai fazer todo esse cálculo baseado no tempo e na disponibilidade das máquinas, é natural de se pensar que você parta ali de um começo onde você tem o tempo calendário total para as suas máquinas estarem, né, disponíveis trabalhando, mas você já sabe que parte desse tempo não vai ser utilizado porque você vai ter que parar essas máquinas para fazer as paradas planejadas, ou pelo menos deveria, né? As paradas planejadas, recomendadas pelos fabricantes. Você também sabe que, eventualmente, essa linha pode ter alguns períodos onde ela fica parada por algum motivo, tem algumas restrições, tem alguns problemas, ou a equipe que trabalha vai ter alguma restrição. Enfim, você considera todos esses elementos que estão nessas barras azuis aqui. E aí, quando você faz o cálculo do OEE considerando isso, o seu OEE sempre vai ser de 100%, porque o tempo que você planejou é o tempo que a sua máquina efetivamente está rodando, né? Porém, quando a gente fala em trabalhar com dados reais, que é exatamente esse o objetivo que o MES vem, uma das contribuições que ele traz para a gente, na prática a gente sabe que vão ter outras paradas não previstas, né, na linha. Você pode ter na linha perdas por velocidade, eventualmente você teve um gargalo num trecho da linha e você tem que desacelerar uma parte da máquina antes, só que essa desaceleração que você faz, por mais que você não esteja parado, mas vamos dizer que você teve que desacelerar em 50%. É quase como se você tivesse parado metade do tempo, né? Ou você pode ter situações, por exemplo, de perda por qualidade. Tá bom, a sua linha está funcionando direto, mas chega no final, o produto teve problemas de qualidade, não vai ser aceito, vai para o refugo, e aí você perdeu o tempo daquela máquina que estava trabalhando. É como se fosse também uma parada de máquina, né? E aí, o que acontece? Quando a gente coloca todos esses dados dentro de um contexto do MES, e você começa a trabalhar isso nessas duas verticais, né, de análise das informações com dados reais e incrementando essas ações de melhoria, a gente vai observar uma seguinte curva, né? Você tem, no primeiro momento, aquele OE vitrine, aquele bonitão, porque você não vinha exatamente utilizando as informações reais do dia a dia, né? E aí, quando o MES começa a trabalhar, você tem essa aparente queda no OE real, né? Fala, poxa, mas piorou o meu índice de eficiência. Mas aqui é onde entra daí agora efetivamente o trabalho do MES. Vamos lembrar, o MES ele não é uma solução intrusiva, né? Ele é um grande raio-x da produção. Ele te mostra onde estão os gargalos, onde estão as ineficiências e te dá a chance de colocar ações para melhorar a sua produtividade, melhorar as equipes, onde você precisa atuar. Então, a ideia é que esse OE real, ele vá depois uma curva crescendo e melhorando em função dessas ações de melhoria que você realmente consegue identificar. Tudo bem até aqui? Como eu falei antes, vou só repetir, não sei se todos estavam no comecinho, podem ir registrando perguntas, comentários aí no chat. Eu só estou repetindo porque eu estou com a tela compartilhada e não vejo ali no chat por enquanto. Mas vão compartilhando que no final a gente se dedica aí a discutir e compartilhar as perguntas ali no chat, tá bom?
Aqui tem um outro ponto que eu não queria esquecer de falar para vocês, que é o seguinte: muitas vezes quando você consegue elevar esse OE real, e aí a gente está falando de melhorar o índice de produtividade, a gente pode até resgatar aqui um conceito da planta oculta, né? O que seria essa planta oculta? É a possibilidade de você estar aumentando a produção, melhorando a sua eficiência com a mesma estrutura de fábrica e de planta que você tem hoje, né? A gente sabe que a gente está vivendo, às vezes, um momento econômico complicado, a situação Covid e tal, e de repente falar, tá mais difícil da gente conseguir pleitear um investimento para uma planta nova. Mas se você conseguir melhorar a eficiência, encontrar esses espaços de aumento de produtividade dentro da sua própria estrutura hoje, é quase como se você tivesse o quê? Encontrando uma planta oculta dentro da sua própria estrutura. É aquela velha frase, né? Antiga, mas super boa, de fazer mais com o mesmo, né? Então, tá muito ligado com isso. E aqui, antes de eu encerrar aqui e passar para o Sanzio mostrar um pouquinho tudo isso na prática, né? Alguns insights que são importantes de quando a gente pensa em produção em tempo real. A gente está falando, primeiro item que é muito importante considerar, comunicação entre os sistemas. É muito comum as empresas terem sistemas heterogêneos, né? Diferentes, em diferentes camadas. Mas essa experiência em fazer esses sistemas se conversarem, troca de informações, entradas e saídas de dados, são super relevantes, né? E esse é um ponto que a Aquarius, assim, é o nosso dia a dia, né? É o nosso prato principal aqui, é exatamente fazer esse relacionamento, essa comunicação entre os sistemas. As informações em tempo real é fundamental para apoiar a decisão, para que você consiga tomar ações enquanto o produto ainda está ali no processo produtivo, antes que de repente isso vá para o mercado e depois receba um feedback do cliente, né? E essa questão também da informação em tempo real, é super importante a gente ligar isso com uma forma de enxergar essas informações de forma bem intuitiva, de forma fácil, porque muitas vezes você tem um monte de informações, um monte de painel que você fala, puxa, mas espera aí, o que eu ataco aqui, o que é relevante, o que essas informações estão me dizendo, né? Então, a forma também de gerenciar e ter a visibilidade para a tomada de decisão de forma rápida também é bem importante, né? E não olhar somente para a produção. Quando a gente fala desse papel global, né, da gestão da produção dentro do negócio, é importante que isso sejam vistos também os processos relacionados com a produção. Então, também monitorar logística, vendas e financeiro e verificar como que esse processo integrado está evoluindo, né? Utilizar das tecnologias diferentes que nos permitem extrair, capturar dados e transformar isso em informações úteis para dentro da empresa. E aqui a gente pode falar, né, de diferentes tecnologias, de sensores, de IoT, de cloud, de diferentes tecnologias que vão poder viabilizar analytics, dashboards, né, para poder viabilizar todo esse contexto de análise inteligente, né? E também, por último, gostaria de destacar a importância de não só trabalhar com os dados do tempo real, os dados do presente, mas os dados do passado, guardar, manter e usar esses dados históricos é fundamental para que você possa observar quais são as linhas de tendências, o que vem acontecendo nas suas informações ao longo do período, tá? E, claro, não podia deixar de vender o nosso peixe aqui, né, gente? Então, assim, a Aquarius, ela pode te ajudar em qualquer momento da jornada que a sua empresa estiver. De repente você fala assim, poxa, mas o nosso desafio hoje está muito mais nessa integração entre sistemas. Eu tenho alguns sistemas aqui que eu não estou conseguindo acessar ou extrair dados, ou fazer alguma análise mais específica num painel, num dashboard. O que você precisar em diferentes momentos, seja mais ligado à operação, gestão, controle da eficiência, mais comunicação de sistemas, mais analytics, mais trabalho com dados históricos, independente do estágio ou do momento que o seu desafio estiver, a Aquarius pode te apoiar nessa jornada, tá? Isso é um recadinho que eu gostaria de deixar para vocês. Sanzio,
Oi, Dulce. Agora o Sâncio vai materializar toda essa nossa conversa aqui, essa primeira parte da nossa conversa. Vai É isso contar um aí. pouquinho para vocês isso dentro do produto, como que acontece. É isso aí. Sâncio, você Bom, quer pegar o controle aí e mudar o slide ou quer que eu mude aqui para você? eu já compartilhei a minha tela, para ser Ah, honesto, então tá Dulce. Não sei bom. se você consegue Vou, visualizar por já, aí. já tá. Legal, porque eu já pego aqui e já continuo e faço a parte também da demonstração. Tá legal? Bom, pessoal, obrigado, Dulce. Bom, como a Dulce falou, né, todo esse conceito, toda essa ideia de MES e de implementação da gestão da produção em tempo real, ela tem um nome, ela tem uma cara e um produto por trás disso, né? A Aquarius, como muitos de vocês já conhecem há muitos anos, nós somos um dos principais distribuidores, nós somos o distribuidor da GE Digital no Brasil, tá legal? E para aterrissar esse conceito de MES e colocar eles em produtos, né? Existe uma suíte de produtos chamada Suite Prophecy, tá legal? É, que nós trabalhamos tanto na parte enfim, de distribuição dos sistemas, quanto na parte de implementação, suporte e treinamento aqui no Brasil, tá? Então, a Suite Prophecy, ela é uma suíte, é uma plataforma completamente integrada e possibilita a visualização ou a viabilidade de uma estratégia a longo prazo e para vários níveis da sua organização, tá? Nós temos aqui alguns produtos que compõem essa suíte, que compõem essa plataforma, tá? Que vão desde os sistemas de supervisão e controle, tá? Então, nós temos os nossos supervisórios, o iFix e o Simplicity, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, passando pelo sistema historiador, né, que é o sistema de armazenamento de dados em tempo real, indo para o MES, que é o alvo da nossa conversa de hoje, né? E ele tem um nome específico, ele se chama Prophecy Plant Applications, né? E passando por outros sistemas. O sistema Prophecy Workflow é voltado para orquestração e integração entre sistemas, e usualmente ele está ali bastante conectado e bastante envolvido com o sistema de implementação de MES, tá legal? Com um projeto de implementação de MES, principalmente porque, usualmente, nós estamos falando de um projeto que se integra bastante, né, entre chão de fábrica e também sistemas corporativos, como um RP, por exemplo. Então, o Prophecy Workflow, normalmente, ele está ali dentro de um contexto de uma implementação de MES, tá legal? E, por último, o Prophecy Operations Hub, tá? Que é aí a plataforma, a solução da GE voltado para visualização desses dados, de todos os sistemas da própria GE. Então, ele é essa cara, essa interface com o usuário final, né, é sustentado aí pelo Operations Hub. Então, eu posso visualizar do Operations Hub dados de tempo real, do supervisório, dados históricos do História, dados contextualizados do Plant Applications e assim sucessivamente. E até dados de outras fontes de dados, tá? Uma base de dados externa, enfim. Então, o Prophecy Operations Hub, ele coroa aí com a visualização, a interface com o usuário, todas as soluções que estão aí integradas na suíte. Elas se falam nativamente, ou seja, elas têm essa íntima integração já pronta, estabelecida, né, como uma feature, como uma qualidade das soluções, tá legal? Então, esse esforço de fazê-las trabalhar junto é mínimo, basicamente são configurações muito simples que se fazem para que elas consigam falar e se integrar. Então, os dados de um podem transitar para o outro com bastante facilidade, tá? Isso, obviamente, nos dá uma grande flexibilidade
para implementar os sistemas, e principalmente falando aqui do MES, né, de diferentes formas. Então, eu consigo trabalhar isso com bastante flexibilidade em um projeto que pode começar pequeno e se expandir, ou então um sistema que vá cobrir aí todas, várias operações produtivas de uma planta, tá legal? E falando especificamente do Plant Applications, né, que é o MES que nós trabalhamos, né, o MES da GE Digital, quais são os pontos mais importantes a se destacar dessa solução, né? Em primeiro lugar, ela é aplicável para diversos tipos de processo, tá legal? Então, desde processos discretos, em que nós temos aí montagens de equipamentos, montagens de peças, com estações de trabalho e tudo mais, tá legal? Até processos contínuos, como, por exemplo, processos de invase, processos de transformação química de produtos. Então, é possível aplicar o Plant Applications. E, por último, os processos em batelada, tá? Então, como processos de indústrias farmacêuticas, que tem reação, sistemas... processos de polimerização em batelada também, é possível aplicar aí o Plant Applications. O segundo ponto interessante é a questão da interface com o usuário, né? Então, o Plant Applications já traz uma interface baseada em web, né? Então, nós sabemos que muitos clientes já buscam esse tipo de interface nativamente, por ser mais fácil de gerenciar, de trabalhar, de distribuir para vários usuários, né? Então, essa interface ela já está pronta, já possui aí alguns tipos de relatórios, algumas interfaces que são a pronto uso, então eu consigo configurar rapidamente e colocá-las a pronto uso, e também esse sistema tem a flexibilidade de desenvolvimento ou de montagem de interfaces específicas para os projetos de acordo com a necessidade. Então, eu consigo, utilizando as interfaces nativas, mais a possibilidade de complementação, né, de parametrização de novas interfaces, fazer com que a interface final para um projeto seja aquela necessária, ou aquela que é mais aderente ao sistema ou ao cliente, tá? A questão da alta flexibilidade de integrações, eu já tinha adiantado na questão anterior, né? Tanto a flexibilidade de integração entre os sistemas da própria GE, né, que são nativos, também com a flexibilidade de integração com os sistemas terceiros, tá? Então, a GE Digital, ela não se limita, e o Plant Applications, ele traz essa ideia, né, de não se limitar a integrar-se somente com seus pares, né, somente com os seus soluções da própria suíte, como também soluções terceiras. Então, desde sistemas de chão de fábrica de outros fabricantes, até sistemas historiadores e até mesmo com sistemas corporativos, seja ele um ERP ou um sistema de laboratório, por exemplo, tá legal? E outro ponto importante é a facilidade de implementação do Plant Applications, tá? O Plant Applications, ele funciona com um sistema de modelagem, então eu não preciso fazer desenvolvimentos, codificação específicas para uma implementação. Eu consigo, através de modelagens e parametrizações, isso facilita, deixa bastante ágil uma implementação, né? E também facilita o gerenciamento do próprio sistema pelos próprios clientes. Nós temos exemplos em que o próprio cliente toma para si o gerenciamento e a manutenção do sistema, tá? E a visão de longo prazo, como nós estamos falando aí de um sistema fabricado por um grande desenvolvedor de software,
nós temos aí uma visão de longo prazo, ou seja, nós temos release, nós temos lançamentos de atualização constantes aí para todos os produtos da suite, tá? Não só para o Plant Applications, mas para todos, aplicando desde o iFix até o Operations Hub, tá legal? Então, a GE vem investindo sistematicamente em atualizar, em trazer, incorporar tecnologias aos seus produtos, incluindo o Plant Applications, tá? E falando sobre o Plant Applications um pouco mais profundamente, né, ele é dividido em três módulos, digamos assim. E qual é a vantagem dessa divisão em 3 módulos, tá? A primeira coisa que é mais importante é o seguinte: eu consigo atacar um problema específico utilizando um dos módulos, tá? Então, o problema que a Dulce trouxe aí do OE, né, mais cedo, é um problema especificamente atacado pelo módulo de eficiência. Então, com o módulo de eficiência, eu posso configurar o OE, eu posso implementar e ter relatórios de OE sem a necessidade de implementar o sistema por completo, tá? Então, isso desde o ponto de vista de implementação e configuração até o ponto de vista de licenciamento, tá? Ele é dividido dessa forma. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, implantar um módulo de eficiência em apenas uma linha de invase para entender, para testar e para ver quais são os resultados que eu tenho. E daí ir expandindo essa implementação ao longo do tempo. Tá legal? E além disso, temos aí, além do módulo de eficiência que eu já citei, temos um módulo de produção que é mais voltado para o gerenciamento das ordens de produção. Então, a partir dele eu posso me integrar com o SAP, trazer a ordem de produção, gerenciá-la, então acompanhar a sua execução em tempo real, entender quantos itens já foram produzidos, quantos ainda faltam, se você está abaixo ou acima da média, enfim, tudo isso. E o terceiro módulo voltado para a qualidade, né, que é especificamente voltado aí para coleta de dados e controle estatístico de processo, tá? Então, eu consigo coletar esses dados, entender se o meu processo está está num controle estatístico, né? Se eu estou tendo algum desvio ou uma tendência de desvio de qualidade do meu processo, tá legal? Então, com esses 3 módulos podendo ser implementados de forma conjunta ou separadamente, em momentos diferentes, de acordo com a jornada digital que foi estabelecida, né? Eu consigo aí cobrir todas as funções de um MES, tá legal? E, além disso, ele possui funções comuns, né? Eu já falei da integração com o historiador de dados, desde a integração com o História até com outros historiadores de mercado, tá legal? Mas também toda a questão de definição de usuários, perfis de acesso e tudo mais. E através dos modelos de planta. Isso significa que eu modelo o Plant Applications através de um conceito de árvore de ativos, né? Vocês veem aqui do lado direito, desde o departamento, linha de produção, unidade produtiva, e todos os eventos que ocorrem, eles estão intimamente ligados a esses itens aí da árvore de ativos. Tá legal, pessoal? Então, esses são aí os módulos do Plant Applications, tá? O próximo passo agora, pessoal, é demonstrar aqui a interface, principalmente a interface com o usuário, do Plant Applications, tá? Para vocês verem, enfim, como ela funciona, algumas coisas comuns que nós temos como possibilidades, tá? De aplicação. Deixa eu puxar aqui. Vocês já estão vendo aqui a interface? Estamos sim, Sanji. Legal. Sim. Obrigado, Dulce. Então, pessoal, como eu tinha dito, essa é a interface, o front-end, né, a interface com o usuário final, melhor dizendo, do Plant Applications, tá? Ela é uma interface web em que cada usuário pode se conectar aqui com o seu login e senha, no meu caso aqui, utilizando o meu e-mail da Aquarius, tá legal? Então, eu tenho aqui toda essa
funcionalidade previamente pronta. E o Plant Applications, ele já possui, como eu disse, uma quantidade bastante relevante de relatórios ou de telas prontas para serem utilizadas a partir da parametrização, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas que eu acredito que sejam bastante relevantes aí em aplicações comuns de MES, tá? A primeira que pode ser dita aqui é a questão do gerenciamento das ordens de produção, tá? Imagina que você tem ali uma ordem de produção que é lançada diariamente, semanalmente, mensalmente pelo SAP, por exemplo, e ela se integra com o MES, tá? E o MES busca ela ativamente, ou o SAP envia, enfim, isso é uma decisão que pode ser tomada em períodos de implementação, né? E a partir daqui o MES gerencia a execução dessa ordem, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho aqui, por exemplo, 2 caminhos, né? Ou seja, duas linhas de produção. A linha de produção de engarrafamento 1 e a de engarrafamento número 2. E aqui eu visualizo a ordem que está ativa nesse momento, tá? Quando eu clico, por exemplo, nessa ordem que está ativa nesse momento, tá? Eu já tenho alguns dados relativos a ela, tá? Como, por exemplo, qual que é o planejado, qual que é o real, né? Então, eu posso atualizar isso em tempo real. Então, coletando esses dados do chão de fábrica, eu consigo atualizar quantas garrafas foram produzidas até o momento, tá legal? Então, eu consigo fazer isso com bastante fidelidade ao real, tá? Ver quando essa ordem iniciou a sua execução, quando ela está planejada para finalizar e quantas garrafas restantes, ou seja, quantas garrafas eu ainda preciso produzir para atingir a minha meta, tá? Além disso, eu posso entender a eficiência do tempo, ou seja, quanto tempo planejado eu preciso para executar e se eu estou de fato dentro daquele tempo, né? E a eficiência de produção. Além disso, eu tenho outras propriedades, né? Eu posso visualizar o Bill of Materials, né? Que é a lista técnica ou a lista de produção daquela ordem de produção, inclusive fazendo uma genealogia, como, por exemplo, eu quero juntar ali vários tipos de materiais, então eu tenho desde a embalagem, o produto que vai ser embalado, a sua tampa, por exemplo, e entender quanto foi consumido de cada um para eu ter aquela questão do custeio real que já foi citado também, tá? E além disso, nessa própria visualização, eu consigo também ter ações, como, por exemplo, dizer que essa ordem está completa, dizer que uma determinada ordem é a próxima a ser executada, e para a ordem que está classificada aqui como next, né, como próxima a ser executada, levá-la para o estado de ativa, tá? Inclusive, todas essas ações de colocar a ordem em execução, parar, finalizar, elas podem ser manuais diretamente na interface, também podem ser automatizadas através de coletas de dados, seja do chão de fábrica, com um sinal de uma máquina, por exemplo, ou seja, com uma integração com o sistema ERP, tá legal? Outro ponto importante que eu gosto de sempre destacar no MES, e principalmente para linkar com essa questão do OE, né, da eficiência geral, é essa interface de eventos de paradas, tá legal? Então, nessa interface, por exemplo, eu consigo gerenciar todos os eventos de paradas na minha planta. Então, sejam paradas planejadas, não planejadas, classificá-las com os seus respectivos motivos e depois visualizar, né, um relatório dos indicadores de desempenho dessas paradas, tá legal? Então, entender quais são as principais causas de paradas, quais são as linhas ou equipamentos que são os maiores causadores de perda por desempenho, né, por disponibilidade. Então,
tudo isso eu consigo classificar aqui diretamente na interface. E, obviamente, todas essas visualizações, elas podem ser feitas em termos de últimas 8 horas, último turno, último dia completo, semana, enfim. Então, o Plant Applications, ele consegue fazer toda essa parte de contextualização daquela massa de dados em intervalos de tempos definidos pelo próprio usuário também, tá legal? Bom, e por último, pessoal, e não menos importante, a classificação de perdas, tá? Quando você tem eventos de perdas, sejam elas por má qualidade, ou seja, aquele produto foi rejeitado, refugado, até mesmo perdas voltadas ao processo, mesmo inerentes ao processo de um startup ou de um desligamento de uma máquina, por exemplo, elas podem ser lançadas e classificadas aqui nessa interface. Então, eu consigo lançar essas perdas manualmente ou automatizar o lançamento delas, ou o apontamento delas, né, melhor dizendo, através de integração com sistemas de automação, quanto também disponibilizar aqui para que o usuário veja ou insira, né, esses eventos de perdas. Tá? E assim como no caso das paradas, eu gero aqui também indicadores de desempenho voltados a essas perdas, né? Então, eu consigo visualizar quem são os principais causadores dessas perdas, desses desperdícios, quais são os principais produtos que têm essa quantidade de perdas. Então, eu consigo classificar e filtrar esses dados de diversas formas distintas, tá legal, pessoal? Então, esses são alguns exemplos de atividades ou de processos que eu consigo cobrir aqui com o Plant Applications, tá? Então, esse exemplo é bastante pequeno, né? Eu tenho ainda várias outras possibilidades aqui no Plant Applications que podem ser exploradas de acordo com a necessidade, tá legal? Bom, pela minha parte é isso. Dulce, eu acho que você quer tomar de volta aí a apresentação? Eu acho que agora a gente pode ver aqui as perguntas no chat, Sanzio. Vamos ver aqui, a gente aproveita e vai respondendo, tá? Eu vou convidar aqui, se o Paiola quiser estar com a gente também aí, ajudar nos comentários, o time todo da Aquarius que tá aí, fique à vontade, tá? Quem tiver alguma coisa para acrescentar. Vamos lá, deixa eu só pegar a primeira aqui. Tá. Qual é a diferença para o PHA? Uma pergunta do Manuel Barbosa. PHA e o Operations Hub. O Proxy History Analysis, né? Aquela ferramenta de visualização, né, dos dados do História. Uhum. Que eu acho que surgiu a partir da versão, eu não me lembro agora qual versão que era, da 7.0 ou da 8.0. Aí eu acho que alguém do técnico me corrige aí, mas... Tá. Enfim, era uma forma realmente de visualização dos dados do História, que está disponível realmente desde essa versão que eu não me lembro exatamente qual, né? E que é uma das formas de se visualizar os dados históricos, né? Ela é muito boa para você ver trends, né? E outros recursos que ela tem para essa parte de visualização de dados. Com o Proxy Operations Hub, ela propõe algo um pouco mais abrangente, eu diria, né? Como é que você pode definir? Com certeza. Eu acho que com o Proxy Operations Hub, em primeiro lugar, a GE quer agregar ou possibilitar com que os usuários, utilizando uma única plataforma, consiga visualizar dados de diversos sistemas diferentes. Esse é o primeiro ponto muito, muito importante, tá legal? O Proxy Operations Hub, ele traz algumas formas de visualização, inclusive de forma de tendência muito parecida com o PHA, tá legal? Nativamente, para se conectar com o História, por exemplo, mas também ele possibilita o desenvolvimento e a criação
de dashboards e de interfaces específicas para as suas necessidades. Ele traz essa flexibilidade, utilizando ali um sistema de arrasta e solta, e faz ali uma conexão com o tag, ou então com o próprio Plant Applications, por exemplo. Então, eu consigo, com mais flexibilidade, ter uma parametrização mais voltada para a sua necessidade, mais individualizada, tá legal? Eu acho que essa é a diferença principal do Operations Hub para o PHA. Show. Temos aqui uma outra pergunta do Marcelo, que diz o seguinte, se já tenho PLCs e SCADA de outras marcas, o Mass Prophecy precisará de muitas adaptações ou é algo de fácil integração? Acho que ele mandou essa pergunta bem no momento que o Sanzio estava falando de integração, acho que um pouco o Sanzio até já comentou, mas acho que vale a pena reforçar aí até esse ponto de ser de fácil integração, né? De não precisar de muitas adaptações, né, Sanzio? Sim. O Plant Applications, ele tem uma grande flexibilidade para se integrar, desde escadas de outros fabricantes, tá legal? Até historiadores de outros fabricantes também. Então, não precisa muito de adaptações para se integrar, tá? E aí, Marcelo, nós podemos conversar especificamente sobre qual é o seu sistema de PLC e SCADA e como nós podemos integrar com facilidade, mas de fato é alguma coisa de fácil integração e até bastante transparente, eu diria. Tá legal? Eu diria até, complementando o que o Sanzio diz, eu acho que esse é um dos grandes assim, pontos fortes da nossa solução, né? Com relação a outra, assim, a gente participa de muitos processos, né, no mercado e, cara, no mundo de MES, né, às vezes eu não queria estar na pele do usuário final de tecnologia, né? Ele tem que equalizar, às vezes, propostas que vêm de um cara lá do mundo de RP, que fala que faz MES, enfim, de uma empresa que vai customizar, né, criar um MES totalmente do zero, scriptar, né, praticamente um MES novo para ele, e tem empresas, né, como a gente, que tem uma proposta de uma ferramenta pronta, parametrizável, etc. Geralmente, esses universos que eu citei antes têm uma dificuldade grande de se conectar com o chão de fábrica, né? Quando muito, eles têm ali um driver OPC e olhe lá, né? E às vezes nem homologado pela OPC Foundation, né? E enquanto que para a gente tem um suporte gigantesco para essa parte de drivers de comunicação com o campo, né? Tem assim realmente coisa de dezenas de drivers, né? Para comunicação com diferentes PLCs, diferentes supervisórios. Eu diria que toda a solução da GL é construída para comunicação com produtos de terceiros, né? A gente não tem um hardware associado à marca, a gente não tem acho que nenhuma orientação no sentido de fechar, muito pelo contrário, um dos grandes pontos da gente é de abrir. Inclusive, vale a pena comentar, tá, que para esse mundo de indústria 4.0, através dessa suíte da GE, a gente tem como coletar dados via MQTT, via OPC UA, cara, a conectividade é gigantesca. Sim, certamente. E bastante fácil de configurar, não tem muita dor de cabeça, né, Paiola? Exatamente. Legal. E temos uma outra pergunta aqui do Manuel Barbosa, ligada até com a primeira aí que a gente já comentou, que é o seguinte: eles já possuem lá instalados o PHA e o Operations Hub. E aí ele quer saber se teria ainda mais benefícios utilizando o Plant Applications. Eu acredito que sim, O Plant Applications e o Historian, eu acredito que são ferramentas complementares, tá? Então, com o Historian, você consegue visualizar aqueles dados, ou a ideia dele é visualizar aqueles dados em função do tempo, né? Então, buscar ali uma análise de tendência, enfim, fazer algum tipo de agregação daqueles dados que estão em função do tempo. O Plant Applications, por sua vez, ele tem uma ideia de contextualizar aqueles dados por eventos, tá? Então, vamos supor, Manuel, eu tenho uma tag ou uma informação, um dado que me diz qual é a velocidade ou então qual é o status de funcionamento de uma determinada máquina, tá? Com o Prophecy Historian, você vê ali uma tendência. A máquina está desligada, passa a estar ligada. O Plant Applications, ele transforma aquilo em um evento. Então, eu sei quando a máquina estava desligada, quando ela
foi ligada, qual é a produção associada àquela máquina. Quando ela parou, eu posso criar um evento de parada e dizer se ela é planejada ou não planejada, eventualmente até mesmo criar uma nota de manutenção no meu sistema RP, o meu sistema de gerenciamento de manutenção, tá? Então, eu acho que eles são complementares e eles trabalham ali em níveis mais time-based, né? E em um nível mais contextual dos dados. Tá legal? Show. Tem uma outra pergunta do Alan, como funciona o controle de rastreabilidade? Acho que a gente comentou aí durante, mas ele quer saber um pouquinho mais. Sim, sim, certamente. O controle de rastreabilidade, ele é cumprido ali pelo módulo de produção do Plant Applications, tá legal, Alan? E ele funciona basicamente entendendo quais são os insumos que foram utilizados para uma determinada produção. Então, esse lançamento dessa informação, ela pode vir desde uma integração com o sistema de WMS, né, com o sistema de gerenciamento de armazém, ou até mesmo o operador fazendo um fracionamento de um material e dizendo, olha, eu estou fracionando o material, esse pacote aqui de 10 quilos em 2 pacotes de 5 quilos, e a origem desse pacote, ou a data de validade, o lote do fabricante desse pacote, ou mesmo o fabricante desse pacote é tal, tá legal? Então, eu posso fazer isso lançando manualmente, utilizando coletores de códigos de barra, e a partir daí, para o produto final, para os próximos materiais, o plant vai linkando uma coisa com a outra. Então, para produzir o material final A, eu usei 5 quilos da matéria-prima 1, do determinado fabricante, com mais 2 quilos do outro determinado fabricante. E ele vai criando aí esse encadeamento de genealogia, tá legal? Então, é basicamente dessa forma, e nós parametrizamos isso de acordo com as necessidades, tá legal? Legal. Tem acho que uma última pergunta aqui, pelo menos até o momento, que é a seguinte, é do Guilherme, e ele diz assim, os operadores conseguem adicionar manualmente o motivo das paradas das máquinas? Sim, certamente. Como eu mostrei ali na nossa interface, elas podem ser tanto automatizadas, que gera aí uma diminuição de carga para os operadores, mas elas também podem ser adicionadas manualmente. Nós sabemos que muitas vezes algumas plantas ainda não têm essas automações, essa captura de dados automatizados, como a Dulce citou lá no início da apresentação dela, né? Então, esses motivos podem ser adicionados manualmente, eles podem ser editados, as paradas podem ser divididas, inclusive. Então, tudo isso pode ser feito tanto de uma forma automatizada como manual, diretamente pelos operadores e pelos usuários finais do Plant Application, tá? Existe uma grande flexibilidade quanto a isso. Show. Eu vou compartilhar aqui minha tela, Sanja. Tá legal, Dulce. Só para a gente fazer um encerramento aqui. Enquanto a Dulce compartilha, uma coisa que eu queria deixar como mensagem também é exatamente, né, pegando esse gancho da questão de apontamento manual, né, eu acho que uma coisa muito importante é a gente pensar que, independente do nível de maturidade tecnológica, né, que a gente se encontre em cada uma dessas plantas ou áreas que a gente possa ter interesse de implantar o MES, eu acho que a gente não deve nunca esperar, sabe, super construir uma base de comunicação, de automação, etc., para depois, lá no futuro, pensar em constituir um MES. Eu acho que você acaba perdendo muito tempo, perde a oportunidade e acaba tendo dificuldade de justificar tecnologia por tecnologia. Eu acho que o melhor dos caminhos é sempre você tentar constituir ali um projeto piloto, uma prova de conceito, alguma coisa que te consiga implantar um MES ali de ponta a ponta para um conjunto delimitado, né? Se você quer avaliar ainda de maneira controlada, você pode delimitar uma linha de produção, você pode delimitar um universo menor, né, do que toda a sua planta, mas fazer de ponta a ponta. E eu acho que hoje, principalmente por causa daqueles pontos que a Dulce levantou, né,
de ferramentas de IoT, de cloud, que te facilitam a questão de coleta e depois de disponibilização dessas interfaces, eu acho que isso ficou viável. Então, a gente gostaria muito, sabe, de receber convites aí para a gente poder conversar sobre o que você tem, independente da realidade, se você tem tudo automatizado ou não. E eu acho que tanto para um caso quanto para outro a gente consegue se encaixar, né? E até casos como o do Manuel, que já é cliente nosso para outras tecnologias e que eventualmente pode dar um passo a mais para extrair um resultado adicional, né? Desculpa, Dulce, vai lá. Não, imagina. Fechei a câmera aqui no compartilhamento para não sobrecarregar, porque eu acho que a internet hoje não está muito legal, né? Mas eu só queria encerrar, pessoal, compartilhando um pouquinho aí com vocês. Não sei se todos nos conhecem, mas a Aquarius é uma empresa de 36 anos no mercado e que vem nessa missão, né, de ajudar as empresas a trazer tecnologia, serviços para esse contexto da indústria 4.0. E muito mais do que só atuar dentro daquilo que é moda no momento, né? A gente também contribui nessa reflexão inicial de o que faz mais sentido para o seu negócio, encontrar qual é a iniciativa mais adequada para esse momento da sua empresa, né? E para isso, além da questão, acho que tem, desculpa, gente, deixa eu só deletar isso aqui, que alguma anotação que ficou aqui. Vamos lá. Além da parceria que nós temos com a GE Digital, onde tem aí a nossa estrutura principal de solução e de produtos, nós temos também uma série de outros parceiros que complementam essas tecnologias. Então, nós temos aqui com a ControlStation, por exemplo, soluções de controle de malhas, de sintonia PID. Nós podemos falar também da parte de Analytics, olhando para soluções de SORBA e de SIC, que vão poder também atuar dentro da camada de manutenção preditiva, né? Nós também podemos olhar, por exemplo, para um portal web como essa solução da Transpara, onde você consegue ter de forma bem organizada, estruturada, bem intuitiva, todos os alarmes, as informações que você realmente precisa focar. Temos parcerias aí dedicadas aos projetos na camada de hardware, de sensores, de dispositivos, né? Então, a gente trabalha aí já há algum tempo com a Advantech, a Digitrol, a IFM, a Nórdica, são várias empresas que vêm para compor os cenários dos projetos, tá? E também temos uma linha mais de inovação para estarmos próximos dessas instituições de ensino, do ecossistema de startups. Aí a gente vem trabalhando próximos dessas empresas, por exemplo, o Paiola, que tá aqui com a gente, o nosso diretor técnico também, o Caruso, são professores no curso de Indústria 4.0 na Fundação Vanzolini, né? Temos uma parceria com a ISA, então também estamos sempre atuando junto ali nas reuniões, nos grupos de estudo da ISA, né? Então, são parcerias para complementar e para garantir que sempre o nosso posicionamento, as nossas soluções estejam aí refletindo aquilo que há de melhor, de mais moderno e de mais atual para os nossos clientes, né? E quando a gente fala de trilha de solução, aqui é um resumo bem rápido, né, uns flashes aqui, daquilo que é importante do que a gente atua. Então, a gente está desde a camada da extração dos dados, né, dos dados que vêm dos controladores, então, olhando para essa parte de supervisório, passando pela camada aí de gestão, controle de processos, como eu comentei, a gestão das malhas, a parte também dos historiadores, então, a gente vai falar da parte das soluções de PINs, né, olhando para a questão de cybersecurity, então a parte de segurança operacional que também é relevante. Temos também uma trilha de solução de realidade aumentada focada nessa camada de solução industrial, né? E também a parte de analytics, de inteligência artificial, para você conseguir prever essas tendências e olhar para essa parte preditiva. E, em último aqui, essa parte que é onde está essa camada, onde está o MES, que é exatamente a gestão da produção, tá? Aqui só de forma rápida para vocês terem um briefing aí se atualizarem, né, sobre a Aquarius, tá?
E aí eu gostaria de comentar com vocês, hoje nós estamos realizando esse nosso terceiro encontro, né? Temos as próximas agendas, são agendas semanais, nos nossos sites, nas plataformas, tem lá as programações, toda semana a gente está reforçando o convite, os links para as inscrições, então nos acompanhem nessa sequência de bate-papo aqui sobre inteligência industrial. Queria compartilhar com vocês também o nosso podcast. Nós já temos 2 episódios no ar, já um primeiro que falou sobre tendências tecnológicas, aí sobre tendências e atualizações sobre a indústria 4.0. O segundo que já está falando sobre a parte do uso de dados históricos nessas iniciativas 4.0, e em breve vamos ter um próximo também falando desse tema de hoje, de gestão da produção em tempo real. Esse podcast ele está sendo publicado no Spotify, no YouTube, na Amazon, tem Deezer, tem muitos canais, então sigam aí a Aquarius nas nossas plataformas, acompanhem os conteúdos que estão super bacanas, assim, top mesmo. E é isso, queria agradecer aí a participação de vocês, em nome do time Aquarius. Se o Sanzio ou a Paola quiserem fazer algum comentário adicional, mas fica aqui o meu agradecimento para todos que estiveram conosco aí ao longo do tempo. Tem uma última pergunta, Dulce, que veio do Manuel, falando sobre o sistema de sintonia PID. Show. Se opera com o Proxy Process System. Bom, o sistema de sintonia PID, né, com a Aquarius trabalha, ele vai, com certeza, né, poder ser usado junto do PPS, junto do Proxy Process System, ou de qualquer outro sistema que a gente tenha instalado no nosso cliente. Tá? Ele vai operar com dados históricos. Então, nesse caso do PPS, ele criaria uma comunicação com o historiador, né, com o Proxy Historian, que está dentro dessa solução do PPS, e através desses dados históricos, ele permitiria você visualizar todos os KPIs, indicadores de performance das malhas de controle da sua planta, tá? E em cima disso, também baseado nos dados históricos, poder fazer os melhores ajustes dos ganhos lá proporcional, integral, derivativo, né, de acordo com essas informações que você tem. E o bacana dele é que você, né, por ter exatamente esse tipo de recurso, né, de gerar essas conclusões todas e a melhor sintonia a partir dos dados históricos, você não precisaria fazer nenhum tipo de intervenção, de intrusão no seu sistema, né, dando um degrau, nem nada do tipo. Você realmente, baseado nas variações que você fez no set point durante a sua operação normal, ele já extrai a dinâmica do seu processo e a partir disso gera as melhores sugestões dos ganhos, tá? Bom, o restante, o pessoal aqui agradecendo, parabenizando pela apresentação, e nós aqui, na verdade, agradecemos aí o tempo de vocês, espero que tenha sido útil aí, que tenha sido bacana para vocês, e contamos com a presença de vocês nos próximos webinars, né, por favor. Eu vou jogar aqui no chat o link, tá, para vocês fazerem as inscrições. Eu acho que vocês já têm, né, uma vez que vocês se inscreveram para esse aqui, mas se quiserem ter a mão aí para já fazer a inscrição em algum desses outros temas que a Dulce comentou, fiquem à vontade. Gente, muito obrigada. Recebendo aí, vendo as mensagens de participação, de agradecimento. Que bom. Espero que o conteúdo tenha sido útil aí para vocês. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, tchau, Pedro. Pessoal. Bacana. Que bom que foi útil aí para o pessoal. Acho que agora a internet parece que ficou mais firme, né? Não tá falhando muito agora. A Tati comentou que estava falhando um pouco, né, Tati? Sim, pelo menos aqui para mim. Mas deu tudo certo, no fim. Que bom.